Bom, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui todos, unidos para ideias lúcidas, no nosso núcleo do PDT, CDR. E é com satisfação que eu apresento aqui hoje meu amigo Diogo Sampaio, para nós debatermos aqui o tema que vai ser muito bacana a respeito de religiosidade, ou seja, religião e capitalismo. Diogo, fica à vontade. Perfeito, eu agradeço o convite, a honra de estar aqui no Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Obrigado pelo convite, obrigado Alessandro. O Alessandro foi a nossa ponte aí, companheiro de luta, a gente se aproximou recentemente, então para mim é um privilégio estar com vocês aqui e uma alegria estar conversando, poder expor um pouquinho isso aí, sobre esse tema aí, capitalismo e religião, né? Então quero conversar porque assim, é um tema que está muito... É o tema do momento, né? É o tema do momento, sobretudo nas últimas eleições. O tema da religiosidade ficou muito... Talvez foi um dos que definiram o processo eleitoral no ano passado, né? Então, e dentro desse contexto também, é o espaço que teve uma grande inovação no campo progressista também, né? Então, naquele movimento do vira-voto lá, surgiu um movimento, né? Aliás, o movimento já tinha surgido antes, que é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Não sei se vocês conhecem, né? A Frente de Evangélicos. Então, é uma frente que defende, que surge no contexto lá do golpe, né? Do golpe lá da presidente Dilma Rousseff, e ele denunciou o golpe, esse movimento surgiu. E esse movimento ganhou força, sobretudo no contexto da eleição passada também, e até porque as pesquisas indicavam que 70%, 79% dos evangélicos estavam apoiando aquele governo, aquele presidente, aquele candidato a presidente. Então você vê, 80% praticamente dos evangélicos estavam... E surgiu, né, ganhou força a frente de evangélicos, fazendo frente, né, fazendo contraposição dentro desse núcleo, né, fazendo a correlação de forças lá. E aí, depois disso que eu conheço a Frente de Evangélicos, e eu sou evangélico, sou assistente social, mas também me identifico com o protestantismo, sempre vi o protestantismo associado ao conservadorismo, né? Vi o protestantismo associado a ser reacionário, conservador, e aí eu vi uma corrente emergindo, né? Emergindo uma corrente dizendo, nem tudo que é religioso é conservador, e nem tudo que é evangélico é conservador também, né? Então, e aí eu entro mesmo e começo a ser mais um a falar, e aí eu falo para os evangélicos que não dá para coadunar com a tortura, com essas coisas, com autoritarismo, com porte de arma, com a violência, né? No combate à violência, e mostrar para o campo progressista que também tem gente que pensa ali dentro. Tem crente que pensa, né? Tem setores evangélicos progressistas. Então esse diálogo que a gente está aqui, eu estou junto com os nossos irmãos, para dizer, ser progressista, como eu disse na nossa pré-conversa, ser progressista não é ser do capeta, né? Queridos companheiros de luta progressistas, ser cristão não é ser conservador. Não é sinônimo de ser conservadorista, ser reacionário. Pelo contrário. Então é nesse sentido. E aí eu tenho conversado, a gente conversou no Fórum Social da Baixada Santista, que teve recentemente, e conversamos também no Fórum da Cidadania, falando sobre capitalismo e religião, então nesse sentido. Então, e eu vou falar capitalismo e religião a partir do espectro da onde eu estou, a partir do protestantismo. Tem muita coisa. Vou falar, como a gente fez no teaser, no vídeo antes, vou falar do capitalismo como uma religião, o capitalismo entendido como uma religião, e depois eu inverto a religião como mercadoria, né? A religião como capitalismo, que esse é muito mais comum a gente ver. Eu vou falar sobre o espectro do protestantismo, né? A luz do protestantismo. Tudo bem? Tranquilo, Cris? Maravilha. Então estamos... Isso aí é a modo de... Estamos acompanhando. Maravilha. Então isso é a modo de introdução. Então, eu falo a partir de um teórico que é o Walter Benjamin, e quem sistematiza o Walter Benjamin é o Michel Levy. Michel Levy, né, bastante conhecido entre nós. E para falar do outro ponto, eu falo da teologia latino-americana. Assim como tem, né, no movimento católico, tem a teologia da libertação, né,
que é um segmento mais progressista, no movimento protestante também tem um grupo minoritário, um movimento minoritário que chama Missão Integral, Teologia da Missão Integral. Ele não assume o marxismo, eles não bebem do marxismo, mas dá para dizer que é uma vertente mais progressista, né, dentro do protestantismo. Eles bebem de outras fontes das ciências sociais, fogem um pouco da ideia do marxismo, diferente da teologia da libertação, que pega o marxismo para si. Então, mas é um avanço dentro do protestantismo isso daí, né, mesmo assim. Bom, e aí, voltando. Michel Levy, né, você vai ter... Quem que vai falar sobre religião nas ciências sociais? É o Max Weber. Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer que o capitalismo tem origem na religião, dentro do protestantismo. Então, Revolução Industrial, né, você cresce, né, o capitalismo e a partir daí se desenvolve também a religião, o protestantismo nos países da Inglaterra, na Alemanha, e você vê a história do capitalismo e a história do protestantismo juntos no crescimento da Europa, e o Max Weber vai dizer o quanto as nações protestantes se desenvolveram, né, à luz do capitalismo. Mas aí o Walter Benjamin vai avançar e vai dizer que o capitalismo se transformou numa religião, né? Então, daí é possível a gente afirmar que o capitalismo no Ocidente se desenvolveu como um parasita do cristianismo, né? E aí, né, nesse sentido. E aí eu vou, então, falar um pouquinho nesse sentido. Que capitalismo que é esse que o Walter Benjamin vai dizer que o capitalismo é uma religião, né? O capitalismo é uma religião. Primeiro ponto, é uma religião cultual. O Walter Benjamin vai dizer, é uma religião cultual. O que é isso? Não é uma religião doutrinária, é uma religião do culto, não tem um código de doutrinas. Mas é um culto que ocorre na Bolsa de Valores, nos shopping centers, é um culto que ocorre em todo o tempo, na Black Friday agora, né? Então, no shopping, nas datas comemorativas. Então, o dinheiro elevado à categoria de Deus. Dinheiro elevado Tem um nome isso para os cristãos, conhecem? Chama Mamon, né? Quem vê, né, tem acesso à Bíblia nesse sentido, e Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, né? E aí o dinheiro então é uma divindade, a ideia de que o dinheiro é uma divindade, de culto, nesse sentido. Isso se traduz então no afã da ganância, do consumo, a partir da propaganda. Então primeiro destaque, o capitalismo é uma religião cultual. 2, o capitalismo exige um culto ininterrupto. Um culto sem trégua e nem piedade, na tradução. Sem trégua e nem piedade. É um culto que não tem fim. É do começo do dia, tudo que você faz, você exige dinheiro, exige relação de troca e de mercadoria. Então, até a hora de dormir. Então, desde a academia até o remédio para dormir, até os filmes, Netflix, né, e essas coisas. Então, todo o tempo todo, todo dia, todo ano, o ano todo, né? Todo dia o capitalismo exige sua devoção. Assim como os deuses exigem ofertas, sacrifícios, também é assim o capitalismo. Em todo tempo a gente tem que estar comprando. Até o nosso lazer, né? Poucas pessoas praticam lazer sem despender dinheiro, né? A gente tem a oportunidade de ir para a praia de graça, né? A gente vai para a praia de graça. Mas as pessoas muitas vezes vão para a praia, mas vão consumir, comprar uma canga, tomar uma água de coco, né? Mas então você vai consumir também. Então é um culto ininterrupto, até no lazer, né? Enfim, todo dia, primavera, verão, outono, inverno, dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, Natal, Black Friday e assim vai. Então você tem, por exemplo, e aí é uma coisa minha, né? Então você vai lá e tem edição limitada dos produtos, né? Então, produto que só vende no inverno, produto que só vende no verão. Por exemplo, aquele iogurte com chia, macadâmia, alcachofra e por aí vai. Você vai lá e compra, né? Então, a gente está refém disso daí. Terceiro ponto, é um culto, é o culto da culpa, da dívida. A religião da culpa e da dívida. Diferente do cristianismo, que é a religião da expiação. Você vai expiar, você vai resolver o problema do pecado, o problema do perdão do pecado, né? No capitalismo é o contrário, é a culpa e é a dívida. Em vez de resolver a culpa e a dívida, não, você vai lá adquirir culpa e dívida. Por exemplo, é o empresário que pega dinheiro com o banqueiro, é o trabalhador que tem dívida com o empresário ou tem dívida com o patrão. Tá vendo? Então, todos nós, dentro dessa religião do capitalismo, somos culpados e devedores.
diferente do cristianismo, né? Então, dessa relação que esses filósofos, né, que o Walter Benjamin fala nesse sentido. Então, é o empresário. Então, isso daí leva ao desespero, leva à destruição, leva à loucura, diferente do cristianismo que leva para a salvação. Então, é o culto da loucura, é o culto do desespero. Então, a gente pode perceber, então, todas as dimensões da vida, elas foram apropriadas pelo capitalismo e transformadas em mercadoria a ser consumidas, né? Todas as dimensões da nossa vida. Todas as relações são relações de compra e venda, né? Eu posso comprar o apreço do meu filho dando presente para ele, né? Eu posso comprar os bons modos do meu filho pagando educação para ele. E aí eu pago uma mais tenra idade para eu não me preocupar em ensinar, dizer bom dia, por favor, obrigado, né? Eu pago a escola, e a escola fica lá das 8, também por uma questão de exploração capitalista, né? Também por conta disso, né? Então tudo na sociedade vira relação de compra e venda, né? De troca, né? E as pessoas também botam as esperanças, né? As pessoas botam esperança no capitalismo, né? As alegrias no iPhone, no lançamento, na oferta, enfim, o que combate a tristeza? Fazer compras, pô, uma delícia, né? Como você resolve o problema da ansiedade? Comprando. Você compra pela internet, você relaxa, né? Você até relaxa. Você está ansioso, você começa a procurar coisas, né? Você vai para o shopping center, você vai lá na americanas.com e compra aquele eletrodoméstico que você não precisava e que você não vai usar. Mas isso alivia as tensões, alivia as tristezas, assim como o chocolate, né? E por aí vai. Então, assim é o capitalismo, sobretudo nessa sua nova fase, o capitalismo monopolista na sua fase neoliberal, que traz o individualismo, traz a culpa, traz o empreendedorismo, né? Então, tudo elementos. E, em tempos neoliberais, é acentuado o individualismo, né? O egoísmo, o empreendedorismo. E o sujeito é responsável por sua condição, por sua conquista ou pelo seu fracasso, né? O capitalismo, o neoliberalismo, joga a responsabilidade para as pessoas, né? E para ele recai a culpa das frustrações. Dentro desse contexto também surge, né, a divindade do mercado. O mercado é o grande Deus. O mercado é o grande Deus a ser reverenciado. O mercado ele é sagrado, é sacro, é inerrante e é incontestável, né? O mercado. E o Estado é o contrário. O Estado é o profano, é o adversário que atrapalha a liberdade, né? Então, dentro dessa religião do capitalismo, o mercado é o grande Deus e o Estado é o grande adversário, é o profano. Então, daí essa questão que a gente vê de mais direitos, você quer direito ou emprego, né? Essa balela de menos Estado para as pessoas, porque criou-se, né? Está sendo disseminado pela opinião pública de que o Estado é ineficiente, então precisamos enxugar o Estado. Então também traz essa ideia já à luz aí desses estudos da religião também, entendendo o capitalismo como religião. E se no cristianismo o pecado original é a desobediência de Adão no jardim, né? Você pode lá comer tudo menos da árvore do conhecimento do mal, né? No capitalismo, o pecado original é a ação do Estado tentando intervir no mercado. É inadmissível o Estado, porque o mercado ele é o divino, inerrante. Então é o pior dos pecados o Estado querer fornecer políticas públicas, né? E por aí vai. Então, como que resolve isso? Tenha fé no mercado. Tenha fé no mercado. Tá vendo? Tenha fé no mercado, né? Que contrassenso, né? Daí o mito neoliberal, essa ideia de que o mercado é inefável, inerrante, né? E perfeito. Então é incrível isso, né? Essa questão do Estado. Mas a gente também, né? Nós, pensando a nossa análise, a gente achava que tendo conquistado o Estado, a gente teria resolvido todos os problemas, né? Então, o conjunto das forças progressistas alcançou o Estado. Então resolvemos o problema. A gente não pensou que isso ia ruir, né? A gente nunca pensou que todo o sistema protetivo da Carta Magna de 88, né? da Previdência, toda a legislação trabalhista,
de 30, iria ruir em questão de 2, 3 anos, né? A gente pensou que tinha conquistado um patamar de desenvolvimento e de proteção social que não seria capaz de ruir. E tem um professor marxista, chama Alisson Mascaro, né? E ele é muito bom, ele faz uma analogia que a gente acha que o Estado, que quando a classe trabalhadora chega no Estado, ela toma o Estado e o Estado é nosso. Pelo contrário, o Estado tem dono. Nos moldes de uma sociedade capitalista, o Estado, ele tem dono, né? E quando a classe trabalhadora, o conjunto, ou dos que dizem classe trabalhadora, né, chegam ao poder, ele não é dono do Estado, ele nem toma conta do Estado. É como um caseiro que cuida de um sítio. O Alisson Mascaro fala disso. Então ele vai lá, faz umas melhorias aqui, faz umas melhorias ali, chama os familiares para um churrasco, né? Então, Alisson Mascaro faz essa analogia. E aí, melhora aqui, faz um monte de coisa boa. Mas aí chega o dono do sítio, fala, obrigado, não preciso mais de você. E assim fomos nós, quando alcançamos, como a classe trabalhadora, né, parcela da classe trabalhadora, alcançou o Estado e fez melhorias, políticas públicas, achou que tínhamos tomado conta e pronto, o Estado é nosso. Não, pelo contrário, né? E aí ruiu tudo isso, toda aquela nossa esperança que a gente tinha. Então fiz esse paralelo aí pra gente entender. E agora está justamente ao contrário. O mito neoliberal, essa ideia da ideologia neoliberal, né? Essa batalha ideológica de tudo que é estatal. Mas a gente também tem que entender que o Estado tem dono, né? O Estado tem dono. E a gente também não tem que ter essa crença de que o Estado, né? O Estado é inerrante também. Para os comunistas, né, também não tem essa figura do Estado, né? Porque qual é a grande diferença? A diferença é que a gente o poder vai para a mão dos trabalhadores e depois o Estado também. Essa ideia de que esquerda é estatal e direita é mercado, não, é o contrário. A esquerda também quer, a esquerda neste momento quer o Estado para amenizar as condições de pobreza, né? A condição de desigualdade e injustiça no Brasil, no país, no mundo. E depois a gente também não precisa dessa coisa que é o Estado, desse Leviatã, né? Então, nesse sentido. Então, essa questão... E também tem um professor, o teólogo Jung Mossung, ele faz uma analogia também, que eu trago para vocês, muito interessante. O Jung Mossung ele faz uma ilustração interessante. Ele vai dizer assim, todos nós somos iguais por natureza, né? Então, na lei divina, no direito canônico, todas as pessoas, o sol nasce para todos, né? O sol nasce para todos, então todos são iguais perante Deus, no direito canônico, né? Vem a modernidade e traz a ciência e traz as leis e todos são iguais perante as leis, né? Mas aí o que acontece? Então, dentro da resposta cristã, todos são iguais. Dentro da modernidade, da legislação e da ciência, todos são iguais perante a lei. Bom, a pós-modernidade vai questionar isso. A pós-modernidade vai questionar as verdades eternas divinas e vai contestar também as revelações, os experimentos e as constatações da ciência. E vai dizer o que é verdade. Aquilo que você sente no seu coração é verdade, né? A pós-modernidade vai dizer isso. Então, isso abre, né? Isso questiona todas as verdades anteriores. Então, logo, por exemplo, hoje está fresco na nossa cidade de Santos. Então, essa ideia de aquecimento global é balela. Né? Então, assim, eu não estou sentindo esse aquecimento global. Então, a pós-modernidade vai trazendo isso, né? Aí teve uma pessoa que falou para mim, um irmão, né, da igreja, falou assim, eu não vi ninguém com caso de sarampo perto de mim. Para mim, isso daí é mentira. Isso como que é? Estão modificando as estatísticas e a mídia que está fazendo, como tem o termo aí? Fake news e tem o sensacionalismo da mídia. Percebe? Eu falei, não, peraí. Então, pesquisa, foto de satélite, que mais? Amostra científica, tudo isso cai por terra dentro da pós-modernidade. É com isso que a gente está dialogando, então, esse presidente pode falar qualquer coisa, né? Que o povo acredita. Então, e todo mundo pode falar qualquer coisa que o povo acredita. Essa é a ideia da pós-modernidade. Então,
E aí, essa ideia de que todos são iguais e todos têm direito cai por terra. Porque o que é verdade? Então, e aí, dentro do neoliberalismo, só tem direito quem está no mercado. Dentro do neoliberalismo, só tem direito quem está no mercado. Quem não está no mercado, não tem direito nenhum. Se quem não está no mercado não tem direito nenhum, então tirar de quem tem direito que está no mercado para dar para quem não está no direito é o pior dos pecados. Então tirar daquele que está trabalhando e que paga imposto para dar para o pobre miserável é o pior dos pecados. Isso é um roubo. E o campo progressista que defende políticas sociais é o grande malfeitor, né? Porque tem roubado de quem trabalha e paga imposto para partilhar com os pobres. Isso gera o quê? Gera uma frustração, né? Isso gera culpa. Porque, e quem são os responsáveis? São dois, o campo progressista e os pobres, né? Então, daí o discurso de ódio, de aversão aos pobres, de aversão a quem defende pobre, porque é tudo demagogo, mentiroso, corrupto. E o povo pobre fica culpado com isso, né? Pô, tá tirando de quem tem direito para dar para mim. Porque o povo acaba indo na onda do que tá na opinião pública. Então o povo se sente culpado. E quem tem culpa não luta. Por isso que tem movimentos, e o povo não se identifica. E o povo assistiu ao impeachment, o povo assistiu a emenda constitucional do congelamento dos gastos públicos, porque o Estado gasta demais. O Estado gasta demais, gastou, fez faculdade pública aqui, fez o UPA, fez, né, serviços públicos aqui na nossa região. O Estado gastou demais, gastou fazendo serviços públicos para uma grande... Então, essa ideia, o povo não se vê, não, o Estado gasta demais e vai nessa ideologia. E aí, o povo assistiu congelamento dos gastos por 20 anos, o povo assistiu reforma trabalhista, o povo assistiu reforma da Previdência, e se a gente não acordar e despertar o povo para olhar, para dizer para eles, não, vocês não são culpados, vocês são sujeitos de direito, discutir, defender direito hoje não é coisa do capeta, né? Porque, percebe, a jogada, né, teológica. Daí a grande dificuldade dentro do segmento neopentecostal, né, que está tomado por esse discurso, que é o que eu vou falar agora, a religião como mercadoria no capitalismo. Qual que é o segundo ponto, né? Então, se todas as dimensões da vida se transformaram, se converteram, né, numa relação de troca, de compra e venda, a religião não ficou distante disso. Então a religião também, né? Então a gente vê o mercado religioso crescendo de forma efervescente, Deus sendo tratado como mercadoria, Deus é tratado como mercadoria, e a religião como um produto a ser comprado, a ser vendido, né? Com uma lógica mercantil e empresarial. E aí, inclusive, eu sou cristão, me identifico como cristão e faço a crítica. Eu defendo o Estado laico, né? A gente estava falando, defendo o Estado laico, né? A religião não tem que interferir, né? Nesse sentido. No máximo, se a consciência do Estado, é o que os teólogos falam nesse sentido, enfim. Mas, e aí você vê esses segmentos religiosos explorando o sofrimento humano como uma demanda do mercado e um produto a ser vendido. Então, você pega uma pessoa que tem medo da violência, você pega uma pessoa que tem culpa, né? Você pega uma pessoa que está gananciosa por algo, está querendo carro, você pega pessoas que estão sofrendo, são facilmente manipuladas. Vem cá que eu resolvo o seu medo da violência, eu vou te dar, vem cá que eu resolvo o seu problema da ganância, vem comigo, né? Dá a sua oferta que você vai ver, vai ficar que nem eu, né? E assim eles dão essas respostas a partir do mercado, ludibriando as pessoas, aqui, muito pertinho de mim, né? Muito pertinho. Então as pessoas aproveitam esses sentimentos de culpa, medo, de dor, de sofrimento e de ganância. É muito fácil manipular as pessoas nesse sentido. Então daí o segmento, sobretudo, né, correntes neopentecostais, estão nesse rumo. Claro, tem sérios nesse rumo, tem, a gente encontra de vez em quando. Qual que é a ideia da religião? A religião, ela dá um sentido para as pessoas, ela busca transformar a vida das pessoas, ela dá esperança de salvação, de redenção, e é um espaço de convivência, de amor. Agora, na religião como mercadoria, todos esses pontos que eu falei são levados ao inverso. Então, por exemplo, se é a religião da transformação pessoal, isso daí vai para segundo plano, porque eu não estou preocupado em melhorar, eu estou preocupado que Deus vai me dar a minha bênção, né?
o meu carro, a minha dívida, que Deus vai resolver o meu problema individual. Então acentua a questão do individualismo, né? Na subjetividade, na condição da pessoa, né? Então, 2. A ideia de redenção e graça perde sentido, porque se a ideia da salvação, né, perde sentido. A ideia do protestantismo é a salvação em Jesus. Mas nesses movimentos religiosos que tem fundo do mercado, a salvação de Jesus não é o elemento central. Porque você tem que dar o dízimo, você tem que pagar. Nada contra o dízimo. Depois eu posso até falar sobre o dízimo, claro. Tudo bem. Mas você tem que botar um copo d'água, você tem que beijar o pé da pastora, né? Você tem que fazer isso, você tem que. Se você tem que fazer essas coisas, perde o sentido da obra expiatória de Jesus Cristo, que veio para salvar as pessoas, que basta que as pessoas sigam Ele. Então a ideia de salvação e de graça perde o sentido também, porque as pessoas têm que pagar para receber tal coisa. Se eu tenho que pagar, aí é a obra de Jesus. E o terceiro ponto, a ideia de convivência, também perde sentido, porque eu só estou lá para buscar os meus interesses pessoais. Estou lá para buscar, então eu não estou lá pela fraternidade, pela união, enfim. Então, a gente vê competitividade e individualismo dentro do segmento religioso, solidão e sofrimento mental, e a gente vê relações pessoais convertidas em relações econômicas na busca pelo lucro. Então existe então uma vertente que eu estava falando, né? Outra coisa. É a resposta depois. Então existe uma vertente aí que é a teologia da prosperidade, né? Essa teologia da prosperidade, que ela vai dizer, Deus vai te fazer próspero. Deus não vai te purificar dos pecados, não, Deus vai te fazer próspero. Deus não vai te levar para você, não, Deus vai te fazer próspero. Né? Então, se não prosperou, é porque você está em pecado, você está mal com Deus. Se você está bem com Deus, Deus vai te prosperar. A ideia é, então, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. No carro, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, isso mesmo. Foi Deus que me deu, isso mesmo. Então é um contrassenso. Né? Então, assim, eles vendem a fé, ludibriam as pessoas, inventam novos ritos não previstos, fazem um sincretismo religioso, enfim, uma estratégia de manipulação, de dominação e um projeto de poder. Sobretudo, o Universal está presente em diversos países, né? Sobretudo nações africanas aí também. É um projeto de poder. Daí, quando integrantes dessa teologia chegam ao poder, né, eles são... Só um destaque. O que para mim é interessante, quando eles chegaram ao poder, segmentos dessa teologia, representantes dessa teologia chegaram ao poder, os demais evangélicos se identificaram com isso. Então, por exemplo, quando o candidato Haddad criticou o Bolsonaro, naquele momento das eleições, falou assim, a gente está enfrentando, o Haddad falando, a gente está enfrentando uma união entre o neoliberalismo com o mais perverso, com fundamentalismo religioso, mas ele falou no sentido enganador, né? Esse fundamentalismo enganador. E ele foi criticado pelos evangélicos tradicionais. Sendo que os evangélicos tradicionais, históricos, faziam crítica ao universal. Mas os segmentos tradicionais falam, não, peraí, alto lá. Todo mundo, a gente pode bater nele, né? Na Universal, no outro lá, mas o PT não, né? Parece aquela brincadeira lá, né? O cara chegou lá, poxa, né? Chegou lá pro diabo, pô, você é mentiroso, você é assassino, você é isso, seu corintiano. Aí o diabo, opa, tudo tem limite, hein? Tudo tem limite. Né? Então parece isso, né? Parece essa brincadeira, né? E aí eu trago então para o ponto final aí para a gente encerrar essa primeira fase aí. Então, existe um segmento que eu estava falando, um segmento protestante, mais, diria, progressista, que ele vai dizer da ideia do pecado. No cristianismo, o pecado é uma questão de foro íntimo, uma questão individual, né? Eu pequei contra Deus, eu pequei. E, então, é entendido como um ato de rebelião à vontade de Deus. Na teologia protestante latino-americana, ela vai dizer que o mal não está só no coração humano, mas o mal está nas estruturas sociais. O mal está nas estruturas sociais. Ele vai dizer que existe um pecado estrutural na sociedade. A ideia de pecado estrutural, que ocasiona esse descompromisso com o povo, a busca pelo lucro, que reproduz a desigualdade, a pobreza no mundo, que é contrário à vontade de Deus. Então qual que é a ideia? Por exemplo,
quando o Congresso Nacional ele aprova uma lei injusta, essa ideia de pecado estrutural ocasionada por esse conjunto que forma o Congresso. Quando o conjunto dos bancos, né, quando vai dinheiro público para salvar bancos, em vez de salvar pessoas, né, de acolher pessoas, mas vai lá para ajudar bancos, a ideia desse pecado estrutural reproduzindo a desigualdade, a pobreza e a injustiça, vendo as pessoas, vendo o mercado financeiro sendo protegido e as pessoas... Então isso, quando medicamentos para AIDS, contra a AIDS, são vendidos mais caro para nações africanas por uma simples questão de oferta e procura, né? Tá aí a questão do que eles chamam de pecado estrutural, né? Que, poxa, tinha que ser mais barato para eles, que eles mais precisam. Não, mas pelo contrário, mais precisam, a questão do mercado, o mercado não está nem aí. A ideia de pecado estrutural. Então, que eles denunciam isso, né? E o papel da igreja é, de fato, denunciar isso daí, porque a gente precisa mesmo cuidar da nossa casa comum, cuidar um do outro e lutar por uma nova realidade, sem exploração e sem injustiça. Então, na verdade, a ideia é que a igreja ela deve ser a resposta de Deus para as demandas do povo, né? Não ser contrário, não ser justamente o contrário. E não fazer o que segmentos da prosperidade fazem, que é transformar as pessoas em gado, mas sim mostrar uma outra lógica. E aí, diante dessa ideia de lucro, que eu falei, de competição, individualismo, tem uma referência nossa que chama Pastor Ariovaldo Ramos, ele vai dizer, a igreja deve ser resposta de Deus para, no lugar do lucro, que haja partilha, né? Então, no lugar da competição, que haja a cooperação, e no lugar do individualismo, que haja a fraternidade. Então, ser justamente o contrário a essa ideia de religião como mercadoria, né? Então, a gente entrega tudo para Deus, de coração, para que Ele possa usar para o bem de todos, né? Ao contrário dessa lógica que a gente está vendo. E Deus está pronto para multiplicar aquilo que a gente está pronto para repartir, né? Então a gente é de um segmento religioso que não está preocupado em proselitismo, defender a fé, impor a fé e de falar que a nossa fé está certa e de impor, mas pelo contrário, a gente está aqui para dizer que Deus tem lado. E o lado é o do oprimido, né? O lado do oprimido, do excluído. E eu quero concluir essa nossa primeira conversa com um poema, né? Na verdade é uma canção que vocês vão ouvir agora em fevereiro, no Carnaval. O Samba da Mangueira está tão lindo, e ela vai falar sobre justamente essa religião. E olha só que lindo que está... eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Meu nome é Jesus da gente, meu pai, nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai é carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira. Me encontro no amor que não encontra a fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu tô que tô dependurado, em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Né? Porque de novo cravejaram meu corpo. Os profetas dizem que a esperança brilha mais que a escuridão. Favela, olha o refrão, pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Mangueira, samba que o samba é uma reza. Se alguém por acaso despreza, teme a força que ele tem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Agora é a nossa vez! Vem comigo! Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Vambora, Mangueira! Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Mulher que penetra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil.
será que todo povo